Shalom, Uvrahá, amigos da ONG Pergunta ao Rabino. E a pergunta de hoje é do nosso querido benfeitor, o senhor Wilson Estopa, da Rondônia, de Porto Velho. A gente tem Vila Velha, na nossa ONG a gente tem Porto Velho. E a pergunta é muito importante. A pergunta é assim: em relação a marido e mulher, nós temos uma regra de Torá que a gente pode dizer que cada um com a sua maldição. O homem, ele recebeu a maldição que Beziata perra tochalechem, com o suor da sua face você vai comer o pão. Então todos os assuntos financeiros da casa, a responsabilidade é do marido. Se o marido e a mulher chegam no rabino e o marido fala: minha mulher não pagou aluguel, minha mulher não pagou condomínio, minha mulher não pagou o supermercado, minha mulher não pagou a gasolina no posto de gasolina, aí o rabino vai falar: desculpa, mulheres e crianças dentro da família, quem é o responsável por eles é o pai. Isso desde que o primeiro homem não precisava trabalhar, ele tinha tudo de graça e ele fez, coitado, ele não se controlou. Hashem falou para ele: olha, por 3 horas de todas as frutas deste jardim você pode comer tudo, pode estrear o jardim do Éden, mas uma árvore só, se você come, Deus me livre, o mundo vai ficar perecível. Você vai trazer a morte para você e para todos. Ou seja, imagina, você fala para sua criança: não mexe nisso que é veneno. A gente falou para ele: essa fruta vai trazer a morte para o mundo vai se tornar perecível. Ele comeu. Aí ele assassinou o mundo inteiro. A si próprio e ao mundo inteiro. Qual foi o castigo dele? Que ele vai ser o responsável pelas finanças da casa. Inferno maior do que esse não existe. Pessoas sabem que todo mês ele é o responsável pelas contas. Não tem um inferno pior do que isso. Segundo lugar, a mulher. A mulher é menos culpada no caso da fruta proibida. Por quê? Porque o Adão, ele ouviu diretamente de Deus esse mandamento. E ela ouviu dele. Então ele, ouvindo de Deus, ele não ia poder falar: Deus está me enganando. Ela ouviu do marido e ela era Em Kol Chai, a mãe de toda criatura. E depois o castigo dela foi que ele vai mandar nela, quer dizer que era ela que mandava nele. Então ela ouviu isso dele, ela pode ainda desconfiar. Ela pode ainda não ter certeza absoluta. E por isso que na hora que ela falou para a cobra que se ela tocar na árvore ela morre, aí a cobra empurrou ela na árvore, ela tocou na árvore e não morreu. Aí a cobra falou: olha, tá vendo como isso era mentira? Ninguém gosta de concorrente. Eu estava aqui desde o começo, esse mundo sempre existiu. Alguém chegou aqui, comeu uma fruta dessas e virou Deus, e ele não quer concorrência. Então por isso que ele falou para vocês não comerem. Então ela era menos culpada. Qual foi a maldição que ela recebeu? Que ela vai ter que cuidar das crianças, que é menos inferno do que ter que cuidar do financeiro da casa. Então o marido recebeu um castigo maior, ele é responsável pelas finanças. E no caso da Sara, envolvia crianças. A Hashem falou para Abraão: tudo que falar para você a Sara, sua esposa, ouça ela. Onde Hashem falou para ele isso? Que o Ismael era o filho mais velho. Ele deveria ser o nosso segundo patriarca, pela regra da Torá, que o primeiro filho da família é o primogênito. E o Isaac era o segundo filho. Então Isaac não seria o nosso segundo patriarca.
Depois a Torá fez exceção de regra nesse caso. Sempre que a Torá te traz uma regra, e depois para fazer uma exceção de regra, a própria Torá tem que te trazer um versículo te trazendo essa exceção de regra. E qual foi o versículo? Que Beitzchak Ikarei Bechazera, que no Yitzhak vai ser chamada em você a sua descendência. Ou seja, na prática, a Torá tirou o Ismael como exceção de regra, que ele era primogênito, e colocou o Yitzhak no lugar dele. Isso foi a regra da Torá, que a própria Torá traz exceção. No caso do nosso terceiro patriarca, o Yaakov, aí ele recebeu já a brachá do pai dele. Então daqui a gente entende que o Abraão, ele não precisaria dar uma brachá para o Ismael, para nomear ele o seu sucessor, porque era uma coisa automática. O Ismael era o primogênito. Agora, no caso do Yaakov comprou a primogenitura do Esav. Então, por isso era tão importante para o Yaakov receber a brachá do pai dele, para determinar que ele é o nosso terceiro patriarca. Então, o que aconteceu com Ismael, que a origem deles, a Agar, a mãe do Ismael, ela era a filha do faraó do Egito. E quando aconteceram todos os milagres para Sara, o faraó falou: olha, eu quero a minha filha que seja escrava de uma tzadeket dessas, de uma santa dessas, e não seja mais uma mulher no Egito, que é o país mais depravado do mundo, e principalmente as princesas lá, que toda a vida delas era... Não vou entrar em detalhes, que a nossa aula não é proibida por conteúdo adulto. A gente não vai colocar aqui proibição de conteúdo adulto, então não vou falar o que as princesas faziam lá, para não restringir a nossa aula como conteúdo acima de 18 anos. Mas essas princesas, elas tinham uma vida muito depravada. E o faraó, ele queria pelo menos uma filha dele que fosse uma tzadeket. Então ele deu a Agar para Sara. A Agar teve Ismael. Os dois lá, o Ismael e a Agar, eles tinham a cultura deles, que eram os ídolos do Egito. E a Agar começou a fazer idolatria junto com o Ismael. E o Ismael começou de brincadeira a treinar tiro ao alvo com o Yitzhak, a dar flechadas assim, tirar fininhas, que a flecha quase que acerta, mas não acerta, para mostrar que ele sabe atirar bem, colocando a vida do Yitzhak em perigo. Na hora que toca na família, aí quem recebeu a maldição de cuidar das crianças? A Eva. Aí você vai para Eva. Tudo que tem a ver com a casa é maldição da mulher. Que cor vai ser a casa? Como vão ser os móveis? Onde os móveis vão estar colocados? Em que lugar vai estar a geladeira? Em que lugar? Tudo isso é a maldição da mulher. Ela é responsável. As crianças, a educação das crianças. Aí, no caso, a Sara falou para o Abraão: olha, desculpa, agora tá tocando na família. E a Sara, ela era a reencarnação da Eva. E ela sabia muito bem disso, que a Hashem amaldiçoou ela para cuidar das crianças. Agora ela tem que cuidar do filho dela. Essa é a parte dela. Não estava se tratando aqui de dinheiro, de contas a pagar, ou de investimentos. Estava se tratando da família. Então nisso Hashem falou para Sara, desculpa, para Abraão: tudo que falou para você, a Sara, sua esposa, ouça a voz dela. Quer dizer, em relação à família, ela é uma profetisa maior do que você, porque essa é a maldição dela. Ela tem que cuidar do filho. E o filho está sendo atacado. O filho está recebendo uma má influência. O filho está aprendendo a fazer idolatria. O filho quase que está sendo assassinado por acidente. Então, nesse caso, a razão é da Sara, porque essa é a área dela. No caso do Abraão, quando a gente fala sobre os negócios de Abraão,
quem era o responsável por todos os negócios de Abraão? O Eliezer. Abraão Avinu falou para Hashem explicitamente: olha, Deus me livre, vou falecer sem ter filhos. E Ben Meshek Beiti quer dizer, o responsável, que o diretor administrativo na minha casa é o Eliezer, e não a esposa do Eliezer. Porque Abraão teve que colocar um homem para ser o diretor administrativo de todos os bens dele, e não uma mulher. Aí a gente vai para Adão e Eva. A maldição do homem era contas a pagar. Aí depois você vai para Bnei Noach. O Ham, que ele era o filho do Noach, ele recebeu uma maldição adicional. O Noach amaldiçoou o Ham, acrescentado isso que o Adão Arishon, o primeiro homem, tinha sido amaldiçoado. Agora o Ham, que era o ascendente do Eliezer, recebeu uma maldição a mais. Então o Eliezer era duplamente amaldiçoado. Por isso que Abraão Avinu falou para ele, quando Eliezer propôs que a filha do Eliezer vai se casar com o filho do Abraão, com Yitzhak, Abraão falou: olha, eu não posso, porque eu sou abençoado, você é amaldiçoado. A filha de alguém que é abençoado não pode se casar com alguém, com o filho de alguém que é abençoado não pode se casar com a filha de alguém que é amaldiçoado. E isso era relativo à maldição do Noach, que o Noach, ele abençoou o Shem, que é o ascendente de Abraão, e amaldiçoou o Ham, que é o ascendente de Nimrod, de Eliezer. Também do Nimrod, mas aqui no caso do Eliezer. Quer dizer que o Eliezer, ele era mais amaldiçoado do que Adão Arishon. Então esse assunto de contas a pagar ele entendia melhor do que Abraão Avinu. Então Abraão Avinu confiou nele, que ele era o cara para esse tipo de coisas. Às vezes a gente precisa de um diretor administrativo, porque nas empresas aqui dos judeus no Bom Retiro, geralmente é assim: a pessoa veio de outro país, não entende as manhas do Brasil, então ele pega um responsável para ser responsável pela empresa dele. E quanto mais o dono da empresa se mete no negócio, mais ele só estraga. Então é melhor ele deixar o outro lá trabalhar, o brasileiro que não é judeu dirigir a empresa dele da maneira correta, porque tudo que ele vai se meter, ele vai atrapalhar. E aí a gente entra no assunto do homem e da mulher. Cada um com a sua maldição. A mulher tem a maldição dela de cuidar dos filhos. Por isso que a Sara, quando o assunto era filhos, a Sara falou para Abraão: não quer o Ismael em casa, que ele está ensinando o Yitzhak a fazer Avodah Zarah, está fazendo com o Yitzhak brincadeiras perigosas. Hashem falou para Abraão: tudo que a Sara, sua esposa, te falar, você tem que ouvir ela, que ela é mais profetiza do que você nesse assunto. Agora, tudo que tem a ver com a casa, a mulher tem que ser responsável. Aonde morar, que cor pintar a casa, os móveis, tudo mais, é claro. Quando ela chega no contas a pagar, ela não pode fazer um orçamento para o marido: olha, eu gosto muito da rainha da Inglaterra, e o Rebbe de Lubavitch fala que tudo que tem a ver com a casa, a mulher tem que decidir. Então decidi que eu quero um palácio do lado da rainha Elizabeth, os mesmos móveis que ela, e tudo igual. Não está dentro do orçamento do marido, então tem que ter uma sincronização entre a mulher administrando a casa e as crianças, e o orçamento que o marido é capaz de propor para ela. Então tem que ter essa sincronização, mas quem tem que cuidar do orçamento é o marido, porque afinal das contas, se alguma coisa não der certo, o responsável por isso é ele.
ninguém vai falar que a mulher é responsável. Pode chegar no tribunal rabínico da Mishnah, o Sanedrin, no Lishkat Sanedrin, no Bet HaMikdash, a mulher mais rica do mundo, o marido mais pobre do mundo, vão chegar os dois lá e o Sanedrin vai falar: olha, o marido é responsável pelas finanças. Mas a mulher quer que ele estude no Koilel, ela quer pagar, aí já é direito dela. Mas ele continua sendo responsável. Quer dizer, se um dia ela não pagar uma conta, não vão cobrar dela, vão cobrar dele. Ele vai falar: não, mas eu estou no Koilel e ela está me patrocinando, o problema é seu, você pede o dinheiro para ela e vai pagar a conta, mas você é o responsável. Então, esse é o assunto. Quer dizer, a mulher tem que cuidar do que Hashem deu para ela cuidar. Aí a mulher começa a enlouquecer. Ela está com crianças em casa, ela está ficando doida. E isso é legítimo a ponto de o Rebbe de Lubavitch próprio, e eu li isso numa carta dele, ele recomenda para as mulheres trabalharem para elas não enlouquecerem. Então, assim, a mulher é saudável, saúde psiquiátrica para a mulher, saúde psicológica, desculpa, é saudável para a mulher trabalhar, porque se ela não trabalha, é capaz que ela surta. Vamos dizer que isso é coisa da nossa geração. É coisa da nossa geração. Porque a nossa geração, já a mulher vai no supermercado, no lugar dela ir tirar o leite da vaca, ela já tira o leite da prateleira. No lugar dela colher o arroz, colher o feijão, ela já colhe o arroz e o feijão na prateleira do supermercado. E tudo, hoje em dia está tudo pronto já. Então a pessoa está naquela vida tão superficial que não é a vida natural, que você pisa no chão, você colhe o trigo, você moe, você faz o pão, você está em contato com a natureza. Mas é uma vida mais superficial. Você se veste bonitinho, vai para o supermercado, compra o seu pão já pronto, da Wickbold, com as garras do BDK, que foi o ídolo lá, acendeu fogo, e você fala: tá bom, o que eu vou fazer agora? Todo esse tempo que ia me levar para colher o trigo, para moer, para fazer o pão, e ia me envolver, eu ia estar vivendo. Agora esse tempo eu fui, comprei o pãozinho, já estou com o pão aqui pronto. O que a gente faz agora? Então, para a mulher não surtar, o Rebbe recomendou para as mulheres trabalharem, mas aí, por causa que o trabalho é só para não surtar, aí pega leve com o trabalho. Ou seja, não vai surtar por causa do trabalho, que aí o efeito é contrário. Agora, em relação a finanças, vamos para o caso da mulher, uma mulher que ela ela tem uma especialidade, ela é uma grande entendida em negócios, e o marido, ele gosta de estudar a Torá, de rezar, e estamos aí. A mulher fala para o marido: olha, vamos fazer um esquema, que esse esquema é chamado Issachar e Zvulun. O Issachar era uma tribo que, uma das 13, desculpa, a terra de Israel foi dividida em 12 tribos, mas temos na prática 13 tribos. A tribo de Levi não recebeu uma parte na terra de Israel, e a tribo de Levi recebeu um bônus divino, que todo o povo de Israel, toda pessoa que recebeu um campo, recebeu aquele campo de Hashem, vai ter que dar um maiser, o dízimo do que nasce no campo, para o Levi. Isso é naquela época, e é só na terra de Israel, e só daqueles campos que a pessoa recebeu desde a época do Josué, do Yoshua Ben Nun. E não partes de Israel como Eilat, que lá era deserto do Sinai, coisas assim. Então, na época do primeiro Bet HaMikdash, todo judeu que tinha um campo, ele tinha que dar o dízimo do trigo que nasceu para o Levi. E o Levi, em troca disso, tinha que ensinar a Torá para o povo.
Só que essas duas tribos, o Issachar e o Zvulun, eles fizeram acordo entre eles. Os Zvulun, eles eram comerciantes. O Issachar, eles estudavam Torá. E a 13ª tribo, que era a tribo de Levi, a função do Levi era essa, de estudar Torá, ensinar Torá, e eles já recebiam automaticamente o dízimo do nosso povo para fazer esse trabalho. Mas o Issachar e o Zvulun fizeram um acordo personalizado entre eles, um acordo particular. O Issachar, eles queriam muito estar nessa função da tribo de Levi. E eles optaram por isso. Eles vão estudar a Torá, eles vão ensinar a Torá. Os Zvulun eram comerciantes. No comércio você ganha muito dinheiro. Então eles patrocinaram. Os Zvulun patrocinou o Issachar. E o estudo da Torá do Issachar foi considerado que ele é o estudo de Torá dos Zvulun também, mesmo sem os Zvulun ter estudado. Por isso, sempre que alguém doa para uma instituição judaica que está divulgando Torá, ele entra nessa regra. Mesmo sem ter estudado, o mérito de todo mundo que ouviu essa aula é mérito dele. Então, nesse caso, eles foram uma exceção de regra. A regra é que todo o povo de Israel tinha que dar o dízimo para todos os Levim, para toda a tribo de Levi, para a tribo de Levi ensinar a Torá. E o Issachar e os Zvulun fizeram um esquema pessoal entre eles, e isso foi muito bem visto pelos nossos sábios. Nossos sábios elogiaram tanto o Issachar e os Zvulun, mas elogiaram tanto, vocês não têm ideia. Então foi muito bom o que eles fizeram. Então aqui vai entrar uma mulher que ela é um Zvulun. Uma mulher que ela tem sucesso nos negócios. Todo negócio que ela fez, ela ganhou fortunas. O marido, que é um Issachar, todo negócio que ele fez, ele perdeu dinheiro, mas quando ele estuda a Torá, é uma maravilha. Se só ficar do lado dele para ouvir. Inclusive, uma vez eu tive um caso desses, passei por uma situação dessas. Eu estava em contato, eu tenho duas filhas mais velhas lá em Israel, uma filha mais nova aqui comigo. E a minha filha do meio, eu ia fazer um negócio com ela. Inventaram lá em Israel um patente israelense. É um colar para uma criança, que esse colar, ele é um telefone. Ele tem tipo uma medalha assim pendurada, que é um telefone. Ele aperta o botão direito, já toca no telefone do papai. Aperta o botão esquerdo, já toca no telefone da mamãe. Ele tem um rastreador que o pai e a mãe sabem onde ele está pelo aplicativo no telefone. E quando o pai toca, ele atende automaticamente no viva voz. Já o pai começa a falar, a criança já ouve. Quando a mãe toca também, atende automaticamente. Quer dizer, a mãe liga para o filho, já a brocha, aquela medalha já atendia automaticamente, já a mãe já estava no viva voz. Quer dizer, uma coisa maravilhosa para crianças que estão brincando num parque muito grande e os pais querem deixar a criança mais livre, mas junto com isso rastrear a criança e conseguir conversar com ela em tempo real. Ia fazer um negócio desses, conversei com a minha filha em Israel, recebi já o catálogo da empresa para ser o representante no Brasil. E aí eu falei, eu vou ficar muito rico agora. Sempre passei dificuldades, mas agora terminou. Agora eu vou ser o doador. Até agora eu estava no desespero, agora terminou o desespero. E aí eu fiz uma pergunta para o Rebbe no Igros Kodesh, e a resposta foi assim: você é um rabino, é um verdadeiro milagre. Escrevi uma carta, coloquei dentro do livro, onde eu coloquei estava escrito isso: você é um rabino. E eu mostrei ainda para os alunos da sinagoga, eles ficaram assim, mostrei em tempo real: você é um rabino e você está me perguntando se fazer negócio. Ou você vai ser um rabino, ou você vai fazer negócios.
então continua sendo Rabino. Ou seja, a resposta explícita, não faça o negócio, continua sendo Rabino, porque não tem como fazer as duas coisas juntas. Ou você está o dia inteiro dedicado à Torá, ou você está o dia inteiro dedicado aos negócios. É claro, você pode se dedicar um pouquinho à Torá, como todos que ouvem as nossas aulas, mas já não é a mesma categoria. Ou seja, assim, todo mundo tem que estudar a Torá, pelo menos 1 hora de manhã, 1 hora de noite. Quando você está fazendo faxina nos seus e-mails e ouvindo a nossa aula, lavando louça, ouvindo a nossa aula, arrumando a casa, ouvindo a nossa aula, no ônibus, no metrô, aqui em São Paulo tem metrô, não sei em todos os lugares se tem metrô, ouvindo a nossa aula, você cumpre o mandamento divino de estudar a Torá. Mas quando você fala Issachar Zvulun, você está dizendo assim, uma pessoa que faz um comércio e ganha bastante, o outro que estuda a Torá o dia inteiro e aprende bastante para ter conteúdo para ensinar bastante. Então lá o assunto era esse. Então, se a mulher, no caso, nessa família, ela é uma exceção de regra e ela é uma mulher que sabe fazer negócios, e o marido ele quer estudar a Torá e a mulher quer que o marido estude a Torá, e a mulher propõe para ele: olha, eu vou fazer os negócios, eu vou ganhar uma fortuna, eu vou patrocinar o seu estudo, aí não tem problema nenhum. É um esquema entre eles. Então, assim, conclusão do assunto: responsável pelas contas é o marido. Então, ele tem que decidir que investimento fazer, como fazer, o que ele vai fazer com o dinheiro. Ele é o responsável pela conta de casa. Nas leis de Shabbat, tem uma lei que se 2 pessoas fizeram um trabalho que uma pessoa só é capaz de fazer, tipo assim, tirar um livro, tirar um óculos, vamos dizer assim. Então, óculos, você pode sair com óculos vestido com óculos, se ele é um óculos de longe e perto, porque você vai precisar dele para longe também. Mas se 2 pessoas vão sair de uma casa, o marido e a mulher, cada um carregando um lado do óculos, os 2 vão carregar para fora assim, não é considerado pela Torá que fizeram um trabalho. Se o marido sair com óculos na mão, ou se a esposa sair com óculos na mão, de dentro da casa para a rua, no Shabat, é considerado um trabalho. Se os 2 juntos estiverem segurando o mesmo óculos, não é considerado um trabalho. Por quê? Porque pela Halachá, o trabalho de Shabbat, ele é um trabalho construtivo, não é um trabalho destrutivo. E 2 pessoas fazerem um trabalho que é o suficiente para uma pessoa fazer, isso pela Torá já é considerado destruição, já não é considerado mais construção. Então, o que acontece no nosso caso? Tem uma conta, então o marido e a mulher estão na mesma conta, então cada um puxa para o lado dele. Aí o marido quer fazer um negócio e a mulher surta, aí a mulher quer fazer um negócio e o marido surta. Então, o que vale a pena fazer é assim, ter essa conta em conjunto, marido e esposa, para os assuntos do dia a dia, para a conta do supermercado, para a quitanda, para a feira, para o dia a dia. Se a mulher precisa comprar meias e a mulher precisa comprar coisas para Shabbat, aí eles têm uma conta em conjunto, tem um cartão dele, o cartão dela, o cartão dos 2, a conta dos 2. Agora, a conta de negócios dele, que com esse dinheiro ele vai pagar as contas, aí não pode ter lá alguém surtando a cada centavo: para onde foi isso, para onde foi aquilo, o que você fez com isso, o que você fez com aquilo, como pode ser que você comprou um livro, não sei,
que vale 10, você comprou por 20 para vender por 30, você deveria ter comprado por 5 e vendido por 40, aí ninguém mais faz mais nada, aí já é destruição. Então a conta dos negócios é a responsabilidade do marido. A conta doméstica é responsabilidade da mulher. Então o marido pode, ou seja, a conta doméstica é responsabilidade da mulher, não, é responsabilidade do marido também, mas é usada pela esposa, né? Porque é ela que está fazendo as compras no supermercado. Então o que você pode fazer assim? Se o marido, que ele é o responsável pela casa e ele tem que ter a conta dos negócios, que essa conta dos negócios não pode ter dois juntos, senão vai terminar destruída. Quer dizer, um vai puxar para cá, o outro vai puxar para lá, e no fim os dois vão, no lugar de se ajudar, vão se atrapalhar. Mas essa conta dos negócios, esse capital de investimento, se a mulher sabe investir melhor do que o marido, aí eles fazem um esquema entre eles, esse Haris volume. Ele fala para ela, olha, agora você pega aí a conta dos negócios, todo o capital de risco da família, você fica responsável, e só eu vou estudar a Torá e você paga as contas. Eles podem fazer um acordo entre eles, um Haris volume. Não é a regra, é a exceção de regra, mas essa exceção de regra ela pode ser aplicada no caso que o marido é uma pessoa muito espiritual e a mulher ela é muito entendida em investimentos. Então nesse caso ele é exceção de regra, ele pode deixar a conta dos investimentos na mão dela, o capital de risco na mão dela, e ele está tranquilo, ele está lá rezando, estudando a Torá, e o dinheiro dele está crescendo na mão dela. Mas o dinheiro continua sendo dele. Por quê? Porque essa é a maldição dele. Hashem deu para ele essa maldição, ele é o responsável. Está escrito na Gemara, tudo que a mulher ganha do trabalho dela, sendo que o marido é responsável pelas despesas da mulher, e sendo que o marido é responsável pelas despesas da criança, tudo que a mulher ganha pertence ao marido, tudo que a criança ganha pertence ao pai, porque ele é o responsável. Então assim, se ela ganhou 5 e gastou 10, responsável é ele. Se ela ganhou 10 e gastou 5, quem fica com os 5 que sobrou na conta para emergência é ele. Então o marido continua sendo o responsável, o dinheiro continua sendo dele, porque ele é o responsável pela mulher. E aí nós vamos ver na Torá que isso chega até a lei de heranças. A herança na Torá, ela não vai para a mulher. Por quê? O marido e a mulher, quando se casam, eu sou rabino de casamentos, então sempre tem esse problema de novo. Tem que escrever uma ketubá. Aí a mulher é pobre, o marido é pobre, e na ketubá ele se compromete, caso ele venha a falecer antes dela, o que está escrito na ketubá é o que ela vai receber de herança. Só que junto com isso, se Deus me livre, eles se divorciam sem motivo que justificado pela Torá, e o motivo justificado pela Torá é o marido entrar no quarto e encontrar a esposa com o outro que não é ele, pincel no tinteiro, e o marido trouxe junto com ele 2 testemunhas, 2 judeus religiosos acima de 13 anos para testemunhar o fato. Aí pela Torá, o motivo justo para ter um divórcio. Aí ela não ganha essa indenização da ketubá. Mas fora isso, é muito difícil de quando se faz um divórcio judaico, nunca vai acontecer um caso desses. Nunca vão ter 2 testemunhas de pincel no tinteiro. Pode ser testemunhas de antes ou de depois, mas a testemunha de antes e de depois não vale nada. Tem que ser testemunha visual do ato.
Então, um caso desses é difícil de ser julgado. É o que acontece, mas sendo que é um caso que pode acontecer, aí o marido, por outro lado, ele tem que falar para a mulher: olha, vou colocar na Ketubá, caso eu te divorcie sem motivo justo, vou te pagar o preço lá está em aramaico, é 200 zuz se é primeiro casamento e 100 zuz se é o segundo casamento. É o salário de um ano. Mas aí tem os filhos. E tem os filhos, vamos dizer que já é segundo casamento. Ele tem um filho de um casamento anterior. E tem a mulher. No dia que ele falece, primeiro de tudo, em primeiro lugar, a mulher vai receber o que está escrito na Ketubá, o que eles concordaram entre eles antes do casamento, quer dizer que foi escrito na Ketubá. Ketubá é o documento do casamento. Depois que foi pago para ela o que está escrito, o que ele se comprometeu na Ketubá, o que sobrou vai de herança para os filhos homens. Se não tem filhos homens, aí vai para filhas. E por que a lei das heranças pela Torá é assim? Porque sendo que o marido é responsável pelas finanças, quem tem que pagar as contas da minha filha, da Hana Bracha, que mora em Migdal Emek? Quem tem que pagar as contas dela? O meu genro, não ela. Então, na hora que Deus me livre, a pessoa falece, ele tem um filho e uma filha. O responsável de pagar as contas da filha é o genro. Agora, minha segunda filha, Chaya Moshka, Rishon LeZion, Israel. Quem é o responsável pelas contas dela? Meu segundo genro. Agora, a minha filha pequena, quem é responsável pelas contas dela? Eu. Então já tem uma que ainda tem que crescer para... Aí eu... Mas, continuação. Imagina, você tem um filho e uma filha. O seu filho vai ser responsável por pagar as contas para a esposa dele. A sua filha vai ter o seu genro que vai pagar as contas dela. Então, quem precisa receber a herança? Quem é o responsável pelo financeiro? E o responsável pelo financeiro é a maldição do marido, não é a maldição da mulher. Então, nesse caso, ficou a gente volta pro ponto de partida. Em toda e qualquer situação da Torá que fala sobre dinheiro, o responsável é o marido. Eles querem fazer um esquema entre eles, é direito deles, é permitido para eles, é até incentivado e até aplaudido. E nossos sábios falam: olha, Saharis Volon, coloca a volta. A mulher que vai trabalhar e manda o marido para o coelho, coloca a volta. Aplausos e aplausos e aplausos. Essa mulher vai chegar lá no céu, vai ter portão aberto, os anjos batendo palmas para ela. Mas isso tudo é exceção de regra. A mulher, ela é um gênio de finanças. O marido é uma pessoa espiritual, está rezando, estudando o Torá o dia inteiro. E por exceção de regra, eles fizeram esse acordo. Mas, de uma maneira normal, o marido, ele é o responsável pelas finanças. Se ele coloca a mulher nessa conta, aí só vai ter agora ele não vai poder trabalhar, porque vai ter que prestar conta o tempo todo para ela. E vai atrapalhar o trabalho dele, e no fim os dois acabam falindo juntos. Então, o que tem a ver com ela, ele não pode se meter. Ela quer a casa de um jeito, ela quer tudo que tem a ver com a casa, com as crianças. Homem na cozinha, perigo constante, né? Tem um provérbio aqui em São Paulo: homem na cozinha, perigo constante. Então assim, tudo que tem a ver com as crianças, com a casa, é a maldição da mulher. Tudo que tem a ver com as finanças é a maldição do homem. Os dois fizeram um acordo, ele vai cuidar das crianças e ela das finanças. Parabéns. Mas já é um acordo entre eles, não é uma obrigação nem dele nem dela de abrir mão
das crianças para ir trabalhar nos investimentos, e nem dele de cuidar das crianças para que a mulher trabalhe nos investimentos. É um acordo que eles fizeram entre eles, tipo, eles são amigos, graças a Deus. Isso tem que rezar sempre, marido e mulher tem que ser os melhores amigos sempre, mas um não pode interferir no trabalho do outro, porque como a Torá fala, se um trabalho que uma pessoa pode fazer sozinho é feito por duas, não é considerado trabalho, porque não é uma coisa produtiva, não é criativa, é uma destruição. Então ele não vai atrapalhar ela em cuidar das crianças, ela não vai atrapalhar ele no trabalho, a não ser que os dois decidiram entre eles, e é permitido para eles inverterem as funções, e é permitido para eles dentro do... Gente, chegamos na nossa instituição agora no meio da chuva. Opa! E temos a honra de receber agora o nosso querido Barak. Veio de Diadema, veio aí da outra cidade. Aqui em volta de São Paulo tem uma região chamada de ABC. Então a Diadema é parte desse ABC. E o que a gente vai fazer assim? Eu vou... Agora está chovendo, capaz que caem gotinhas aqui no vídeo, mas a gente... essa cidade ela é conhecida como Terra da Garoa. Aqui tem muita chuva. E chegamos e agora o nosso querido Barak veio nos visitar, nosso querido benfeitor. Uau, gente, temos a honra de ter aqui o nosso querido benfeitor. Fala umas palavrinhas, por favor. Nosso querido Barak que veio de Diadema, por favor, fala umas palavrinhas. Eu tô meio vergonhoso, não sei o que falar. Não pode ficar vergonhoso, não. Você está aqui, graças a Deus, aqui a gente não pode... Nós viemos aqui estudar a Torá e está escrito lá, Abaishan Lomed. Pessoa que tem vergonha não estuda. Então não pode ter vergonha. Fala uma mensagem para todos. Rabino, eu não sei o que falar, mas... Por favor. Então temos a honra de ter o nosso querido Barak que veio nos visitar de Diadema. Agora essa aula vai pro ar. Atzlacha, Briut, Panassá, Bechefe. Então muito obrigado novamente para o nosso querido Wilson de Porto Velho, que fez a nossa pergunta. Amigos da ONG perguntam ao Rabino, e no mérito dele todos vocês agora receberam a resposta. Vekol tov, Atzlacha, Briut, Panassá, Bechefa. Vekol tov.